Muita pressão. Boa noite, muita paz, Jesus abençoe a todos. Para o bem de todos, a espiritualidade me inspira. Eu sei que o sofrimento para nós é luz de vida do Senhor. Quem não sofrer, como sofreu Jesus, não tem valor. Eu sou bom nisso, eu faço mais a plateia sofrer do que eu propriamente passar muita coisa. Mas nesse momento, nós estamos para fazer palestra hoje sobre uma tema que é mais difícil. Tudo está na internet. Todos os palestrantes já falaram de Maria, nunca falou de Maria. Então, eu passei uma semana assim bem complicado, querendo trazer algo que renovasse, né? Que trouxesse uma mensagem diferente para todos. Porque minha mãe também, eu também sou filho de Maria. Minha mãe é Maria da Conceição. Da Concepção. Acho que você também é filho de Maria, né, mulher? Maria José. Aqui dentro tem um monte de filhos de Maria. Não é por acaso, né? Maria, como o poeta brasileiro disse, o seu nome principia na palma da minha mão. Esse M que a gente carrega na mão aqui deve ter um significado, né? O meu M é extremamente claro. Não me deixe esquecer. Na dor, eu oro por ela. Aliás, quando eu tenho que pedir alguma coisa, eu tenho vergonha de pedir diretamente a Jesus, eu peço Maria, porque eu acho que ela tem uma influência comigo brutal. Entendeu? Porque a gente vê no primeiro milagre, não é? Nos primeiros, na bodas de Caná, o poder que Maria tem. Acabou o vinho para manter a alegria da festa. Ela ordenou. E quando a gente vê nas obras de André Luiz, de Chico Xavier, de Irmão X, os momentos de Maria, principalmente no momento derradeiro, em que o próprio Cristo, ela quis se ajoelhar na hora dela partir, chegou. Ele ajoelhou aos pés dela. Eu acho assim, essa imagem assim, muito interessante para a gente aprender a dar valor. Como ela não escreveu no Evangelho, e ela é citada poucas vezes nas Escrituras, na verdade ela é mais citada no Alcorão, pasmem. Mas, diretamente dela, a gente sabe que tudo que Lucas escreveu veio de Maria, ele aprendeu com ela. Paulo teve muitas coisas que aprendeu com Lucas, e assim, muitas informações que não estavam presentes nos apóstolos, é porque Maria passou para eles. Então a gente sabe que ela teve um papel muito importante. Mas tem uma obra, Lázaro Rede Vivo, que eu aconselho a vocês verem de Lázaro Rede Vivo, o Lázaro de Betânia, uma mensagem para a primeira mensagem para esse livro. Nós temos um privilégio, nós temos acesso ao acervo da espiritualidade, das coisas que nos faltam na Escritura. Muitas coisas foram passadas bem depois de acontecer. Então, por exemplo, a gente para e pensa, Lázaro, depois de crucificado, o que aconteceu com ele? Ninguém tem informação. Nós temos esse privilégio, né? Neste livro, Lázaro Rede Vivo, tem uma passagem interessante, só para vocês terem uma ideia. Ele sentiu saudade do tempo de Jerusalém e quis voltar lá para rever os amigos. Depois de ter sido ressuscitado, vamos assim dizer, né? Ressuscitado lá por Jesus, ele um dia resolveu ir ao templo de Jerusalém, que esse era o ritual que todo judeu tinha que fazer, e todos eram judeus. Não sei se você sabe, Jesus era judeu. Tá? Então ele quis chegar lá. Mas mal chegando,
espanto foi geral de ver. Nessa mensagem a gente fica até assustado com o que aconteceu com Lázaro. Porque logo dois fariseus, rigoristas, né? Efraim e Abiú, quando viram o morto, você está contrariando a lei, volta, você não pode falar, você estava morto, você não pode vir. Imagina a situação. Ele crente que queria ser saudado pelos amigos, que ele conhecia todo mundo. E ele foi execrado, quase levado a julgamento. Pegaram pelo braço, arrastaram, e a coisa, já as pedras já caindo, não atingiam, porque tinha alguém segurando ele para levá-lo ao julgamento. Olha que situação interessante. E ele, que naquele momento, calmamente, dirigindo o seu olhar para todos que ali estavam, filhos de Israel, filhos de Abraão, aquele que me retornou e me deu a vida, tem poder para te dar a morte. Isso foi um silêncio. Quem estava segurando, baixou a mão, ele arrumou a roupinha dele e saiu. Não é bonitinho? Você tem acesso a uma informação dessa, nunca mais encontrou ali. Mas nesse livro tem aquele momento também que João vai dar a notícia a Maria naquela noite fatídica da prisão de Jesus. É uma mensagem, gente, leia, que a decisão ler completa. Mas eu fico imaginando o coração de Maria naquele momento, quando João bateu a porta e entrou, prenderam o mestre. Mãe, prenderam o mestre, chamava Maria de mãe. Eu fico pensando numa mãe saber que o filho foi preso, mas Jesus, ela nunca podia imaginar, mas ele antes de vir, os anjos já me anunciaram. Ele só fez o bem. Ele curou leprosos. Ele retornou a vista aos cegos. O que eles estão querendo prender? É inexplicável. É inexplicável. E aquele momento, aquela dor de mãe, quem já teve filho? Que a música tão maravilhosamente cantada pela nossa turminha aí, do bem, nos trouxe aquela mensagem de Maria, ensinou Jesus falar, ensinou Jesus andar, mas carregou nos braços. Você não consegue imaginar o que estava passando no coração de Maria naquele momento. Ela lembrava desses momentos todos, tudo que ele já tinha feito, até botar ladrão dentro de casa, que criança já tinha aquele magnetismo que envolvia, conseguia, para ajudar, para dar comida, dar conselhos desde criança. Ele lá no meio dos sábios, quando elas esqueceram, primeiro esqueceram de mim, aqui teve um filme, né? Esqueceram de mim. O primeiro esquecer de mim foi Jesus. Eles perceberam que ele não estava na comitiva, quiseram voltar, só 3 dias depois encontraram-no lá no meio, dentro do templo, dialogando com os sábios. E todos impressionaram. Basta as perguntas de altíssimo nível, né? E coisa que nem os pais seriam capazes de fazer. Então ela, por que prenderam? Daí a pouco volta João e diz, vai ser julgado. Ela pensou em ir lá conversar com as autoridades, a roupa de mãe. Né? Mãe tem esse instinto de preservação, ela quis ir lá, botou a roupa, falou, mas a senhora não pode fazer isso. Mulher não podia, de jeito nenhum. E ela, na mão, o Senhor não vai deixar acontecer. O Senhor não vai permitir. Eu não acredito. Ele só fez o bem. As coisas que ele fez, a multidão que o seguia era tão grande. Os efeitos todos da natureza que ele definiu. Não era capaz de parar as tempestades. Não pode ser. Ela então coloca o seu capuz e se vai. Não tem que acompanhá-la de perto, porque senão ela foi. Por algum momento, ele já tinha, João já avisou, ele já foi condenado. Está em cárcere. Quando ela consegue vê-lo, ele já está com a túnica ridícula, como se fosse uma túnica de um rei, né?
uma cana, como se fosse cetro, né? Quando a espiritualidade não alcança alguém, que alcança, ele fala, né? Mas já estava coroado como rei, com uma coroa de espinhos. Cada espinho daquele no coração de uma mãe, eu fico imaginando que um machucadinho que dá no netinho aqui de 1 ano, Nossa Senhora, um negocinho que dá ali, a gente quase chora ali. Mas só pra... Eu fico imaginando ela vendo o filho dela já todo furado, todo arrebentado. E os chicotes tinham metal nas pontas, ele ensanguentado. A dor que essa mulher sentiu. Todos conhecem, é uma história que nós já sabemos há 2000 anos ou mais. A gente vem acompanhando essa história para a gente ver o exemplo, né? O toque no nosso coração, para amanciar nosso coração. Ela passa a noite aqui, tentando ter justiça, tentando ter o que podia fazer. Uma vez ele caiu, já carregando a cruz, ela ameaçou o pedido, não pode ajudar. Teve aquele momento que Verônica vem com papel, com pano, né? E enxuga a sua face, e ela não podia chegar, foi impedida. Vendo-o na cruz, vendo aqueles momentos, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Após esses eventos todos, Jesus depois aparece, vários dias aparecendo até o dia final da ascensão do Cristo, que é o discurso dos 500 da Galileia, que é a parte mais nobre e linda do cristianismo, é Jesus redimido. Se tirar essa parte, o cristianismo perde todo o significado, que é a parte espiritual. Né? Jesus continuou com os discípulos, apareceu. Da primeira vez que apareceu, que Tomé não estava presente, reclamou: eu não acredito. Só acredito se eu tocar a ferida. Quando Magdala veio, trouxe a primeira notícia, eu vi o mestre, ele vivo. Você, um dos apóstolos, teve a coragem de fazer isso. Você, uma mulher, ele veio aparecer para você. A mãe dele teve lá e não apareceu para ela. Quem falou isso, talvez pensou, tinha que aparecer para mim, que era a mim que ele delegou a tomar conta do seu rebanho. Que situação. Né? Maria de Magdala ficou arrasada com aquela situação. Mas depois ele apareceu. Ele entrou, na escritura diz o seguinte, e a porta estava fechada. Como é que entra com a porta fechada? Se não for espiritualmente. Não é? O tempo passou, ela vai para Éfeso, tem poucos dados sobre quantos anos ela tinha quando ela faleceu. Eu aqui consegui uma coisa que eu usei os dados que eu pesquiso bastante tempo essa história dela, que após a morte, após o seu desencarne, começaram os relatos de terem visto. Alguém viu, não sei aonde, apareceu. Isso foi no ano 44. A gente faz uma conta depois de Cristo, 33 anos do Cristo, né? 44 depois do Cristo, quer dizer que depois da morte do Cristo, 11 anos. Deve ter sido quando ela morreu nesse pedaço. Né? Antes, em 44 foi a primeira aparição de Maria. Não era isso, não. Estava sediado aqui. Descarregou a bateria, estava desligado aqui, né? Dá para cantar para a gente subsidiar. Bom, a gente vai falando que isso aí não é tão importante assim. Opa,
Sim, é difícil. Né? É isso. Apareceu. Dá para ler aí? Dá para entender o que é isso aí, gente? 2.000 aparições de Maria. Eu sei que para a igreja, ela investiga para ver se. Como é que pode ser uma investigação? Eu vou lá e eu posso investigar as materializações do Chico agora para ver se foi verdade. Tá? Mas já aconteceu. Então eles continuam, muitas coisas, as que estão assim, em azul, que ainda se encontram em investigação. Não sei como pode ser isso. Mas as que estão coloridas todas hoje já viraram santas as pessoas que viram e as coisas aconteceram. Então a gente vê que a preocupação de Maria com a humanidade, desde após o seu desencarne, a primeira coisa que ela quis fazer, quem foi? Todos conhecem essa, né, nas obras do irmão X, nos traz. A primeira vontade que ela teve, logo após o desencarne, é rever a sua terra. Ela estava lá em Éfeso, e ela de cima viu o lago de Genezaré, Betânia, aquela região toda. Mas ela já tinha sido informada de que já estava sendo crucificado, sacrificado todos os cristãos perseguidos por ordem do Império. Então, em Roma, milhares já tinham sido executados em poucos anos. E ela estava sabendo dessa história. Antes de subir para a comitiva, eu quero ir ver meus filhos. Ela já chamava a gente de... Ela se sentia a mãe de todos nós. E ela quis ver com esse menino que fica entre o Coliseu e o Circo Máximo. Eram as celas onde eles estocavam cristãos para os espetáculos de fim de semana, onde a gente sabe que eles deixavam as feras famintas para depois ter um espetáculo maravilhoso de ter as feras comerem vivas as pessoas, os cristãos, crianças, senhoras, né, pessoas. Esse é o nível que nós nos encontramos. Esse é o planeta primitivo, o mundo primitivo, que começou a virar de prova e expiações com a mensagem, com Jesus. E ainda somos, até hoje, provas e expiações. Então, eram capazes de fazer isso. E ela entra naquele depósito de pessoas prisioneiras, esquálidas, famintas, arrasadas, machucadas. E eles destruíam os lares, arrastavam as famílias. Ela chora com eles, ela sofre. Mas só a entrada dela no ambiente muda o estado de espírito de quase todos que sentem um conforto, uma alegria, uma energia diferente. Ela, antes de subir, antes de ir embora, ela se liga a uma jovem bem depauperada. Estava mais assim, arrasada, por ser muito jovem, talvez, sabendo que ia entrar para perder logo a vida e por ter acreditado na mensagem do Senhor. Então, ela se aproxima dessa mulher. Tenha bom ânimo, tenha fé, cante, cante. Porque eles cantavam, eles já tinham hinos de louvor ao Senhor. E quem canta ora 2 vezes. Então a menina começa a cantar. E isso é uma coisa que contagia. Quando eles começam a cantar aqui, a gente não vai cantar junto para não atrapalhar. Eu também não canto para não ofender ninguém. Mas é uma vontade de cantar junto. A gente vai balbuciando junto às vezes. Imediatamente levantou um coro, todo mundo começou a cantar. E virou tradição daí para frente. Depois de Maria, toda vez que tinha sacrifício, os fiéis entravam cantando hinos de louvor. O que ajudou a criar um clima de expectativa diferente nas pessoas. De onde vem a coragem desse povo? Que fé é essa? Que eu não teria coragem, em nome dos meus deuses, de encarar a morte cantando. Esses cristãos não são normais, são diferentes. E isso começou a criar todo o processo de convencimento, sem levar em conta o plano espiritual. A diferença que existia no espetáculo em cima do circo, o que existia
a pleiade de espíritos de luz que ficava na recepção dos recém-desencarnados, e que às vezes eles, antes de partir, já começavam a vislumbrar aqueles lampejos, aquelas luzes, aquela calma que vinha deles, aquela vontade de cantar e convencer. Diz que aquele momento, aquela presença daquela espiritualidade era tão forte que o espetáculo foi perdendo um pouco a graça e as pessoas entravam num certo clima diferenciado, eram tocados no coração pela própria espiritualidade. E o espetáculo foi deixando de ser tão atraente como sempre foi, de ver a maldade campeã. Vocês verem aqui, olha só, aqui ó, Our Lady de Zaitun. Sabe o que é isso? Ela apareceu em 1913. Mas é aquilo aí. Para quem? Para um muçulmano milionário, de repente, no quarto dele, só mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, a gente fazer um pedido. Você construa um templo para ouvir as dores dos meus filhos. O muçulmano mandou para as festas. Acreditem, ele fez. Na igreja. Ela falou que voltaria a aparecer lá. Ele pensou que ele em vida ia vê-la. E depois que ficou pronto o tempo, ele esperou que ela realmente aparecesse. Mas ela só veio aparecer em 1968, no dia 2 de abril. Eu estava celebrando 2 anos de casado. E ela apareceu. Como que ela apareceu? Tinham 2 mecânicos trabalhando à noite numa oficina de carro, que era em frente àquela igreja. Não tinha aquela importância tão grande. É do Cairo, gente, no Egito, uma igreja católica, ortodoxa, em homenagem a Maria. Eles estavam ali trabalhando, resolveram sair, porque estava quente, e um deles olhou para cima e viu uma luz e uma freira no telhado da igreja, no topo onde a abóbada onde tem os sinos. E o rapaz tem uma freira lá em cima, eu acho que ela vai se matar. Um saiu correndo para pedir socorro, naquela época não tinha. Foi. Aliás, nem isso é mais, né? Não tinha. Tudo passa, né? E ele foi chamar a polícia e o outro entrou e avisou os padres subiram e não viram nada. Ficou um dia perdido. Mas não deu outra. Na outra noite, estava lá o que parecia ser uma freira, por causa da roupa, toda iluminada. E eles não entendiam, porque tinha umas bombas acesas, umas bombas de luz. Esse fenômeno começou a acontecer toda noite. Não foi uma noite de luz. Começou em 68 e acabou em 72. Quando começou, em volta da igreja, tinha os prédios velhos, prédio abandonado, era uma área meio miserável. O Ibope, para quem não sabe, não, a audiência que deu, o resultado que deu, tem que traduzir as coisas. Um dia eu falei que caiu a ficha, mas eu não sabia o que era. Ninguém usa mais nesse negócio de cair a ficha. Então, o resultado que deu, o próprio governo teve que fazer alguma coisa. Ele demoliu os prédios, porque começou 5.000 pessoas, 10.000, e não tinha lugar em volta. Então ele ia demolindo os prédios e fazendo a arquibancada, demolindo. Quando chegou a ter 250.000, é muita gente, 250.000. Televisão filmando, repórteres, jornais, e filmava. Começava com as luzes das bombas acesas. Tinha aquelas bombas de luz. E aí, a pouco, no meio delas aparecia aquela senhora de roupa branquinha acesa. E ela acenava para o povo e desaparecia. Isso deu uma força no movimento, porque tinha havido uma guerra. O Egito estava machucado, ele contra ele, e
todos os países árabes contra um país de 1% que tinha menos de 30 anos de existência, o tal de Israel. Eles resolveram atacá-lo no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia que eles estavam de feriado. Mas não demorou 24 horas, a gente viu o que é o judeu, o que Israel é capaz. Eles não tinham nem aeroporto para voltar com os aviões deles. Eles voam tanto Jordânia, Egito, foi uma guerra cruel, um momento muito triste. E ela apareceu para trazer naturalmente uma conexão legal, para trazer um consolo. Nós tivemos momentos, por exemplo, Lourdes, quem já visitou, eu sei que aqui tem gente que foi há pouco tempo lá, lá em Lourdes, que até hoje tem uma romaria. Não estou fazendo propaganda do catolicismo, estou falando do fenômeno, porque só nós sabemos explicar o fenômeno, que eles não sabem. Laboratório, os recursos da natureza espiritual são enormes. Né? A gente sabe que, para eles sabem, eles não divulgam, mas eles sabem também das coisas, né? A gente sabe. Então, Lourdes é uma história linda, uma menina, Elabete, 14 anos, brincando ali, numa grota, tem um trovão, aparece ali aquela luz, uma nuvem, no meio aparece uma Nossa Senhora, eu sou Maria, mãe de Jesus. Você vai falar com o bispo para construir aqui um templo onde eu possa ouvir a aflição dos meus filhos, as dores dos meus filhos. Olha a preocupação, em todo lugar ela vem com essa mesma mensagem. Nós precisamos aprender a fazer bom uso. Ela se preocupa com as nossas dores. E ela é realmente, acho que é o braço direito do Senhor. Porque é impressionante. A menina, ao falar isso lá, quase que ela foi presa. Ela insistiu, continuou indo. Vocês já tem filme, tem livro, vocês podem ver. Essa história é muito linda. Eles acharam até que ela estava no. Das últimas vezes, ela teve presa. O delegado local prendeu. Você para com essa situação, você está criando um clima. Porque no fim já tinha 4, 5 mil pessoas acompanhando a menina. Da penúltima vez, a Maria apareceu para ela e falou: você vai ter que fazer, usar da água que aqui vai brotar. Cave aí. A menina pegou, tinha um local que tinha uma lama, realmente, mas ali não tinha água. Ela começou a passar a lama e disse que ela pensou que já era aquela, e passar em cima, pensava que ela estava louca, arrastar e levar. Mal chegou em casa, a água jorrou e jorra até hoje. E é a água que saiu, vocês lembram, a quantidade de benefícios que a gente tem de histórias, tem documentos que mostram relatos de médicos que saíram de outras cidades para ir lá pesquisar, levando seus pacientes terminais e sendo convertidos. Médicos nem tinham religião, sendo convertidos. Isso não é ruim. Deixa de converter. Não? Que seja cristianismo. Nessa época aí, o espiritismo, nós somos poucos. O importante é que ele tenha fé e conheça Maria, conheça Jesus. Ela, e que tenha espiritualidade, que saiba que existe algo mais do que isso. Então, Lourdes. Mas, para mim, eu estudo um negócio há algum tempo, né? O maior fenômeno que a ciência toda debruçou em cima, laboratórios da Alemanha, daqui dos Estados Unidos, e não consegue explicar. Nós sabemos que existe a capacidade até da escrita direta. Né? A espiritualidade consegue materializar aquilo. Em alguns casos, pode até perdurar. Mas a maior história de que um fenômeno dessa natureza perdurou 500 anos quase, faltam só 11 para completar, 500. É a história de Guadalupe, da Virgem de Guadalupe. Por que acontece? Isso é interessante. Essas coisas só acontecem quando está prestes a ter uma hecatombe, um problema, uma guerra, que vai morrer muitos, e ela se contorna. 1531, os espanhóis só chegando e dizimando. Como eles fizeram na América Latina toda, e o povo asteca revoltado. E eles
eles eram a maioria, haja exército para combater. Só na cidade do México, ali naquela região, eles eram 9 milhões de astecas. 9 milhões. E apesar dos espanhóis terem a pólvora e matar gente todo dia, os padres vieram e começaram a tentar catequizar, mas como um recurso para evitar chegar nesse momento de ter que usar a força. Não era, talvez, nem com o propósito nobre de mostrar o que é o cristianismo. Mas, o que acontece? Juanito, ali na morro de... ele passando, houve uma melodia, parecia um coral, mas não era de vozes, era de pássaros. Coral com vozes de pássaros. Pega, segue e vai ver onde é que é. Chega lá, forma uma nuvem de luz e no meio aparece uma menina de alto de uns 14 anos, parecendo asteca. E assim que ela faz, ela toma a forma do pessoal, eu ouvi falando em asteca. Bonito, meu filho. Os joelhos dobram. Se tem uma evidência desse nível, os joelhos automaticamente enfraqueceram. Dobrou. Bonito, eu tenho uma missão para você. Maria. Quem é você? Eu sou Maria, mãe de Jesus. Ele já era cristão. O tio dele também já era cristão. Já tinham vários convertidos. Mas morriam porque os astecas achavam que eles eram colaboradores dos espanhóis e, de vez em quando, armavam cilados e matavam. E, às vezes, eles faziam essa profissão de fé quase que tentando se esconder, né, para não ser executado. Ele, então, recebe a mensagem dela: eu quero que você vá ao bispo e fale para ele construir aqui um templo onde eu possa ouvir o lamento e consolar os meus filhos, secar as lágrimas deles e trazer os benefícios que eu posso trazer em nome de Jesus. Mas eu, um campesino, eu sou analfabeto, eu não sei falar espanhol, o que eu vou falar? O bispo não vai me receber. Mas tem que ser você. Confia, vai lá e fala com ele que você me viu e que eu quero que ele construa aqui um templo para aplacar as dores dos filhos meus. Ela vai, ele vai. Lógico, para ser atendido, o porteiro, o padre que ficava lá na frente, era o tradutor que sabia falar asteca, até que conseguiu. Olha, o Zohar, que era o nome do bispo, tem um campesino aí que disse que precisa falar disso, tem uma mensagem de Maria para o senhor. Aí, mais um. Maravilha, mais uma vontade, né? Deve ter sido. Aí ele falou, contou, e olha, eu não tenho cultura, não tenho condições, mas aconteceu isso. Contou toda a história. Eu ouvi um coral com passarinhos, me aparece uma nuvem, uma bola de luz muito grande, no meio aparece uma menina, e que ela se diz mãe de Jesus. E ela pede que o Senhor construa um templo neste local para ela ouvir as dores dos filhos dela. Meu filho, se todo mundo falar que viu Maria construir um templo, não vai dar, não posso fazer isso. Ele foi embora. Ele voltou arrasado, chegou lá no mesmo local, de manhã, e é 9 milhas da cidade do México, 18 milhas a pé, no meio do mar. Então, só no outro dia de manhã, ele vai lá e fica esperando para ver se ela aparece. Então, já estava lá esperando. Eu falei com a senhora, ele não me deu. Eu não tenho condições, a senhora tem que arrumar uma pessoa mais capaz, que tenha credibilidade. Eu não tenho crédito nenhum, ele não vai, eu não sei nem falar espanhol, mas é você mesmo, eu quero. Volta e fala com ele, eu preciso desse tempo urgente, antes que as coisas se agravem. E dessa vez ele nem conseguiu subir. Isso já mandou logo o recado para o tradutor. Manda ela mandar um sinal, uma prova, alguma coisa que mostre que realmente é Maria. Agora vem a melhor parte. Ele volta, fala com ela. Ele quer uma prova, ele quer um sinal.
amanhã de manhã vem aqui nesse local que eu vou te dar o sinal. Mas quando ele chega em casa, o tio dele tinha sido flechado de morte, já estava na agonia. Ele era cristão. Ele entrou nesse desespero porque ele não tinha pai nem mãe, foi criado por esse tio. Ele cuidou do tio e falou: volta, vá buscar um padre para me dar a extrema-unção. Eu estou indo. Ele vai, não acha um padre de noite, espera chegar de manhã para ir de novo. O cara estava louco, tomando conta do tio. De manhã ele vai buscar um padre, mas para ir o caminho era o mesmo. Ele tinha que passar e lá estava Maria de novo. Onde você vai, Rony? Eu vou buscar um padre, meu tio está morto. Não vai morrer, não vai morrer. Eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe. Você acha que eu vou deixar ele morrer? Não vou. Vá ao bispo e leve as provas. Que provas? Sobe até ali. Ele subiu, chegou lá cheio de rosas. Rosas da Espanha, que ninguém conhecia o tipo ainda. Pegue essas rosas e leve para o bispo. E ele reconhece da terra dele. Ele vai reconhecer. Rosas, mês de dezembro, em pleno inverno, no México. É uma prova boa. Ele, usando aquele poncho, que quando é muito grande chama tilma, pegou aquela, estava frio, encheu de rosa, dobrou a tilma e foi. E meu tio, esquece teu tio, confia na mamãe. Meu filho, pode confiar. Ele ficou confiante. Você tem fé? Tem fé. E cheio de fé, foi buscar o bispo. Mas o Raga chegou lá, pronto, eu trouxe o sinal, eu trouxe. Aí o tradutor: o que você trouxe? Metia a mão, pegou uma rosa e ela sumia. Ficou estranho: não pode, você não pode olhar. Ficou surpreso. O camponês está aí, disse que trouxe seu sinal. E olha, tem algo estranho. Tem algo estranho no sinal que ele trouxe. Eu acho que nós vamos receber. Manda ele subir. Só que o bispo estava tendo uma reunião muito importante com o governador do México, com mais outro bispo. E ele subiu, levando o tio. Olha só o que aconteceu. Coisa mais linda. Ele chegou, o bispo parou, o governador, todos pararam a reunião, ficaram olhando aquela figurinha, de ser um cara muito simples, né? Asteca. E aí, trouxe a minha prova? Trouxe, senhor. Cadê? Ele abriu a tilma e as rosas caíram. Quando as rosas caíram, o perfume que envolveu o ambiente e o que aconteceu, que ele ainda não tinha visto, fez com que o governador, todos os presentes, o tradutor, os dois bispos se ajoelhassem, chorando e olhando uma imagem ser formada naquela hora, materializada na tilma de Diego. Enquanto eles olhavam, ela se formando com luminosidade. Ele ficou assustado de ver aquelas pessoas ajoelhadas por causa das flores, ele não entendeu, aí ele baixou e olhou a tilma também, e ele viu: oh, meu Deus, minha tilma não tinha isso. É ela, é essa que eu vi, é ela. Não precisou muita coisa, fizeram uma igreja de madeira, uma coisa simples, e 26 de dezembro, olha isso, rapidinho, né? Depois do Natal, o primeiro dia, inauguraram a igreja, festa. E os astecas estão felizes, né? Porque naquele ínterim, quando ele voltou do teu, nesse momento aí, ele viu Maria, e ela falou que tinha curado o tio dele. Quando ele chegou em casa, o tio falou: teve aqui a senhora, mãe de Jesus, toda iluminada. Eu me ajoelhei e ela me curou. Ela estava totalmente curada. A fé desse povo espalhou a notícia. Com a inauguração da igreja, já eram milhares de convertidos. A animosidade que ia trazer tantas mortes já tinha diminuído. Na inauguração, os astecas começaram a jogar flecha, a atirar para o alto, flecha, uma flecha, tudo que sobe cai, não sei se você sabe. Lá no Brasil eles comemoram dando tiro para o alto, as balas também caem, né? É uma coisa de doida. Haja Deus para proteger, né? Haja Deus, eu não sei, é o QI de Ameba, né? Uma coisa de doida.
naquela época eles jogam flecha para cima, a flecha voltou e atravessou um cara lá e matou. Para isso já tinha parado de respirar. Mas ela falou que ali era para cuidar dos filhos dela. Botaram ele numa máquina, carregando, ficou todo mundo ali, ajoelhado, rezando, tal. Daí a pouco sai com o cara andando, parado, ressuscitado. Meu Deus, ela fez alguma coisa muito convincente. Que em menos de um mês, mais de 9 milhões de astecas passaram a ser vistos. Abandonaram o projeto de resistência. E mais de outros milhões de outras raças que ali viveram. Esta é Maria, capaz de fazer esse esforço imenso, esse milagre maravilhoso para seus filhos. Ela considera, ela nos considera. Quando Jesus fala, mulher, eis aí teu filho, exatamente representando todos nós somos filhos de Maria. Todos nós. E eu fico tão feliz, porque esta casa nasceu de uma forma tão interessante. Começou a dar o faniquito, antes de mudar para cá, a gente já tinha assim. É porque o pessoal importante tem toque, a gente tem a faniquito, diz lá em Minas, faniquito é toque. É um toque. O que é toque mesmo? Transtornado, obcecado na compulsão. É um transtornado obcecado na compulsão. Eu senti que já tinha que vir. Assim foram feitos quase todos os centros que a gente participou. Então, é árvore de arribação. Está na hora, voa, vai para outro lugar. E assim eu dei 28 vezes de lugares. Então, por aí vocês veem que é árvore de arribação mesmo. E a gente tinha essa ideia, né? E a gente estava vendo no Rio, no Centro Espírita Maria Angélica. Maria Angélica é trabalhadora. Joana, essa falange maravilhosa. E quando surgiu essa grande oportunidade, chegou um momento, nós estávamos lá na Rua de Caridade, quando ficou pronto, estava eu, Eliane, Alexandre, Claudinha, Etienne, né, Germânia, não é uma quadrilha, não é uma quadrilha. É a turma que se reunia antes para destruir. Né? Agora a gente tenta reunir para reconstruir. É isso mesmo. Tanto que o Gerson Gonçalves, hein? Muitos vieram depois no arrastão. Tanto que o Gerson Gonçalves, que era o alarico, o Império Romano, ele tinha muito acesso à minha alma, um período que eu estava trabalhando mais com os leprosos, e ele me, de geral, dificilmente, quando você estiver falando com uma plateia, não vai ter guerreiros nossos, bárbaros, ou soldados do Império Romano, nosso comandante. Ele foi general romano também. Ele revoltou e depois acabou com o Império na revolta. Né? E voltou, reencarnou e voltou a Larico II. Ele, depois é que ele se redimiu, hoje é um espírito de primeira grandeza. Então, quando eu olho assim, eu falo, a gente é uma quadrilha, a gente está se reunindo agora para reconstruir. É isso mesmo. Como você acha que a gente era santo nas outras encarnações? Não éramos. Se estamos aqui nessa dor, buscando aprender agora, é porque realmente essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo. Mas a gente, graças a Deus, a gente sabe, a gente tem Maria nas dores, nos momentos difíceis. Eu tenho uma menina que, lá no Rio, filha de uma frequentadora do nosso centro, que ficou 14 anos de idade, ela veio a falecer, ela teve um câncer fulminante e ficou até famosa no Brasil inteiro, teve eventos no Maracanã que ela deu o pontapé inicial na bola, com uma perna só, sem a dele, Roberto Carlos desceu de helicóptero, Papai Noel, coisa impressionante. Ela era uma figura muito apaixonada por Maria, muito apaixonada, católica, mas a única pessoa que ela aceitava para dar paz era minha mulher. Não sei porquê, por afinidade. Outras, na época, ainda iam dar os passos. Adriana. Tem até o livro, nós temos o livro,
conta essa história toda. Quando Arípides teve o primeiro derrame, que ficou em coma, isso aí deu um trabalho, isso aí estava provocando minha evolução. Aí a Adriana quis ir lá dar um passo, coitadinha, já sem uma perna, com maior dificuldade, já indo, né? Porque criança quando pega os ossos, a gente sabe. Mas ela queria ir lá rezar o texto de Maria. Acho isso tocante, lindo. Mas mais importante que, infelizmente, vindo de um desses tratamentos horrorosos que ela tinha que fazer, o pai perdeu o controle do carro e caiu no canal do Paraná. E ela machucou de morte. Ela sentiu que estava indo embora. E as últimas palavras dela foram: Maria, cubra-me com seu manto. Ela botando mensagens. A mãe botou o centro com o nome Casa de Adriana. E Maria continua, né? Esperando o nosso despertar. Nós tivemos o primeiro livro de Chico, qual foi? Nossa, Parnaso do Além-Túmulo, que foi o cala-boca dos saduceus e dos filisteus. Um jovem do interior, né, lá do só com primário, receber Parnaso do Além-Túmulo. O que é isso? Quase 280 poetas portugueses e brasileiros. Cada um no seu estilo. Ali ele virou material de pesquisa dos exegetas, da Academia Brasileira de Letras, os grandes, né? Para ver se realmente, como é que pode? Não, aí, a conclusão sempre era mesmo: não, isso é Castro Gomes. Não, isso é realmente. Isso é. E assim foi o pontapé na porta de Chico, sendo criança. E numa das suas páginas maravilhosas, ele tem duas, o Pai Nosso do Silvério, que eu acho uma coisa muito espetacular, mas Amaral Ornelas escreveu uma Ave Maria, em que ele exalta e fala uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime, ai de nós se não for a sua missão sublime. Dá para imaginar se não tivesse tido Maria. Se, 1000 anos antes, quando a Pleiade Crística se reuniu, já para programar o retorno do Cristo para vir a este planeta, quando ele resolveu ele mesmo vir, e mandando alguns profetas, eu tenho certeza que ali começou a programação de quem vai ser a mãe dele? Quem serão os avós? Quem serão os pais? Não pode ser qualquer um, gente. Isso é tudo uma programação de espíritos de escola, se não for de outras galáxias, de planetas mais avançados. Tem que ser. O material nosso naquela época era o pior possível. Hoje nós estamos até bonitinhos. Você acha assim, só em filme que os artistas ali são lindos, né? É tudo banguela, não tinha dentista. Você vê assim, que todo mundo Brad Pitt ali. Não. Eu fui soldado lá, eu sei. Era dor de dente. Longínquos era certo de um olho, aqui com fio a lança. Né? É assim, a gente era todo. Morria cedo, esse negócio não morria muito tempo, morria cedo. Tinha antibiótico? Não tinha. O cara usava azeite, né? Botava azeite na gente, nas feridas. Não tinha nada. Vai dizer. Então, essa é Maria. Esse é Amaral Neves, nesse poema, ele fala: cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Nós ainda não sabemos nada. Não sabemos nem o que é a vida. A gente dirige a vida de ouvido, vai batendo, vai desviando. Igual aprendi a tocar. Igual aprendi a dirigir. Vai batendo, vai desviando. Ninguém pensa no amanhã. Não pode falar em morte, né? Deus me livre, mudar de assunto. Não pode falar em morrer e renascer, é nascer para a vida eterna.
Isso aqui é um pesadelo, é um sonho. Eu já morri nessa vida algumas vezes, desde criança. Menos de 2 anos caído em segundo lugar. Depois é só paulando. Foi atropelado, foi, e facada nas costas, vezes, tiro. Morar no Brasil, não sei se vocês conhecem. Paz. É bom para a gente aprender a se virar. Então, irmão, o Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, na sombra da desventura, na dor, meu amigo. Se você chama Maria, duvido que você não sinta um abraço. Isso não traz uma alegria. Por quê? Ela agora é responsável por uma pleiade de trabalhadores, os obreiros de Maria, que está diretamente responsável pelos trabalhos com suicidas. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós tivemos a notícia de que aqui nessa casa já tem um departamento só para abrigar suicidas, e quem já participa da reunião mediúnica sabe a quantidade de manifestações, as nossas vibrações, a quantidade de gente que manda pedido. Criança de 13 anos suicidando, criança de 14 anos suicidando. Gente, nós estamos vivendo um momento diferente. Ai de nós, se não tomarmos juízo, né? Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé e o puro da humildade. Porque nós somos soberbos. Eu mal ganhei um cargo no centro, já cheio de autoridade. Mas não tenho humildade. Vira chefe de uma empresa, maltrata a mulher. Quando não tem nem o culto da gentileza no próprio lar, não tem educação de agradecer à esposa, ao marido, alguma coisa, a toalha que veio, a comida que foi feita, a casa que está nova. Nós precisamos aprender. A educação é coisa férrea. Isso vai tornar a nossa vida mais leve, mais fácil, né? Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo das nossas vidas. Todos nós podemos nos recorrer a ela, para não nos desamparar. Eu já morri nessa vida algumas vezes, e é um nome que vem na minha cabeça. Eu falo com Jesus porque eu não vejo ele. Né? Mais difícil. Maria, de alguma forma você sente um envolvimento. É uma coisa impressionante. Ela deve ter uma capacidade de estar no planeta, abraçada com a sua energia, que é quando a gente entra na frequência do Wi-Fi de Maria, não tem como não receber. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura até as dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão suprema. Nós só podemos agradecer, primeiro por saber. Não se pedirá quem não foi dado. Nós sabemos, nós não temos fé. Nós sabemos que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. O que se espera de nós não é só presença, nem tomar paz. É fazer o que ele pediu. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Irmãos, essa é a doutrina espírita. É a imensa esperança do povo. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer, é renascer, é amar, é progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Quer mais? Não precisa. Meu pai também, olha, ele disse que legal ser minha irmã. Não é bom? E respeito que eu sou seu irmão mais novo. E respeito. Eu fiz 80 anos anteontem, ele perguntou, quantos anos você tem? Não sei.
Eu já gastei 80. Já gastei 80. Agora o que eu tenho, você sabe quanto eu tenho? Alguém sabe, me fala. Eu acho que deve ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não sei, dá para vir aí. Mas, diante dessa mensagem, pode realmente fortalecer a nossa fé, nos dar condições de sermos instrumentos na mão da espiritualidade amiga para fazer materializar pontos de luz nesse local, neste país. Não espere. Mãos à obra. Mãos à obra. Coragem. Vamos levar até o fim a nossa cruz, a exemplo de Jesus. E chegar no lado de mãos cheias de realização. Fazer luz na nossa alma. Porque sem luz é escuro. Do lado de lá, gente, não posso falar que já não. Eu não vi. É escuro. Quando é escuro, você não vê. É ruim demais. É melhor ter luz. Vamos fazer luz em nossa alma? Vamos? Vamos vibrar com Jesus. Vamos atender o chamamento dele. Aquele que conhece as minhas palavras e as pratica, age como um sábio. Mas aquele que já me ouviu e não põe em prática, age como um louco. Está construindo sua casa na areia. Aí nós podemos dizer, ó Pai Nosso. O Pai Nosso que está no céu, na luz dos sóis infinitos. Pai de todos os afetos, deste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Dê aos nossos corações o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra no céu, como em toda a terra, de dor, de sofrimento. Com a permissão de Jesus, livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro, tão distante ainda. Perdoa-nos, Senhor, os crimes tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade. Que a tua ideal igreja seja assim. Um altar de caridade, onde se faça a tua vontade. Que a tua ideal igreja seja um altar de caridade, onde se faça a tua vontade. Muita paz, Jesus abençoe, mantenhamos assim. Hoje nós temos, eu faço palestra de dia que tem jantar, não tem como, mas já. Jesus nos abençoe. Amanhã tem caravana aqui em Kissimmee. Quem nunca foi não sabe que está perdendo. Sábado passado, eu tive uma alegria tão grande. Nós estávamos na caravana. Isso eu acho que foi obra até da. E a senhora? Cadê a Silvinha? Você e Silvinha, com certeza. Porque essa casa que nós visitamos, quando eu cheguei, eu já recebi um abraço da dona que fundou a casa. Eu fiquei muito feliz. Mas ela ficou presente o tempo todo. Quando chegou no final, que a Eri é neta, o filho. É neta. Fez uma prece maravilhosa para encerrar a caravana. Para quem não sabe, a Rússia Monte são crianças com necessidades especiais. E lá estão, não é um depósito, não é um internato para crianças com necessidades, não. São as filhas que a mamãe russa, quando viva, adotava. Quando não era nesse país, você não era obrigado a criar filhos excepcionais. Sabia? Loucura. Você podia entregar para o Estado. O Estado tinha vários depósitos, vários estados. Depósitos sem nenhuma atividade. Quando ela sabia que alguém ia doar, ela não dá para mim, eu adoro. E ali ela considerava como filhos. Mais de 30 crianças com problemas mentais. E ela, dentro da casa, residência, casinha de 3 quartos, cozinha, era ali mesmo. E nós escolhemos lá e começamos a tocar lá uma vez. Tocar não toco, mas eu engano, para eles é posso. Aí, ali cantando na noite, no dia de Natal, onde eu tive uma prova maravilhosa, por exemplo, que na hora de fazer a prece, vou fazer a prece, um dos pacientes, eu faço a prece, com necessidade especial. Ele fez a prece mais linda que eu ouvi até hoje, e já começou, eu não sei a prece toda, eu chorei muito. Quando choro não é que sai lá, é que se é suor, mas eu não conseguia nem ler mais. Né? E aí, ele fez uma prece.
Eu sei que a mamãe russa, onde ela estiver, está nos vendo. Porque se ela nos adotou, ela não ia nos abandonar. Nossa Senhora, a mamãe do céu. E ela estava lá, sabe, no encerramento. E a filha, a Meta, fez uma homenagem para a caravana, que ela pediu que estendesse a caravana na prece final. Então, isso é extensivo aos trabalhadores da caravana, a esse trabalho de dedicação, onde a mulher amolece o coração e afasta o obsessor. Muita paz.